Olá, boa tarde a todos. O nosso trabalho é intitulado Panorama Epidemiológico da Raiva Humana nas Américas, análise das médias regionais de 1970 a 2025. Bom, esse trabalho faz parte de uma iniciação científica cujo objetivo final é fazer uma análise de tendência temporal dos casos de raiva humana no continente americano. Então, como bem sabemos, a raiva é uma zoonose de grandíssima relevância global, uma vez que é uma doença que apresenta letalidade de 100%, né, tanto em animais quanto seres humanos, mas ainda é um grande desafio de saúde pública, né, pensando nas questões relacionadas à prevenção. Por quê? Porque a raiva é uma doença altamente prevenível, né? A raiva humana é uma doença altamente prevenível. No entanto, a gente ainda vê pessoas, né, no continente americano inteiro morrendo por conta dessa enfermidade. É um grande desafio, né, a saúde pública, pensando em países da América Latina, no Caribe, em regiões de menor acesso a programas de vacinação. A doença configura-se aí como um problema bastante importante. Isso porque casos humanos ainda persistem em diversos países, né? E isso por conta, na verdade, né, de grandes desigualdades regionais no enfrentamento do vírus rábico. Então, o que a gente visa, né, nesse trabalho é entender e apontar os locais que ainda têm tendência de crescimento ou até mesmo tendência de estabilidade para voltar ações aí, né, de prevenção, principalmente para esses países, para esses locais, para essas regiões, tá? Então, o objetivo final do trabalho é entender o comportamento epidemiológico dessa doença no nosso continente para entender quais são os países aonde são necessárias maiores ações de esforços aí, né? Maiores esforços para prevenção dessa doença. Bom, então, esse trabalho que está sendo apresentado agora, né, teve como objetivo o cálculo, né, calcular as médias das taxas e dos casos de infecção humana pelo vírus aí da raiva no continente americano. Então, a gente pegou dados, né, dos países da América do Norte, da América Central e Caribe e da América do Sul, tá? No período entre 1970 a 2025 e identificar, né, quais são os países e as áreas mais afetadas aí por conta da infecção humana. Como material e métodos, né, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma coleta de dados, né, tanto em relação às populações desses países nesse período que a gente tem, tá? Quanto em relação aos casos de raiva humana. Bom, os casos de raiva humana, né, os dados que a gente tem, a gente coletou no CIRVERA, né, que é o Sistema de Informação Regional para Vigilância Epidemiológica da Raiva. E por que a gente pegou, né, de 1970 a 2025? É porque são os dados que a gente tem, tá? Então, tanto os dados relacionados à data, quanto os dados relacionados aos países, vocês vão ver que não foram todos os países do continente americano, né, foram aí utilizados a partir dos dados públicos, né, que a gente tem, tanto de população, quanto os dados de casos aí de infecção. Depois da coleta desses dados, a gente planilhou todos eles, né, no Excel, e aí a gente fez o cálculo das médias e do número dos casos, né, e o cálculo aí das médias das taxas de infecção humana, tá? E aí a gente fez, a gente dividiu os países, né,
com os países, né, da América do Norte, América Central e Caribe e, por fim, os países da América do Sul, para ficar mais fácil da gente visualizar e, posteriormente, quando a gente for fazer uma análise de tendência, além da gente fazer essa análise de tendência por país, a gente fazer uma análise de tendência por região, tá? Porque aí, claro, a gente consegue entender epidemiologicamente melhor como que isso está acontecendo e quais serão, né, as melhores ações e os maiores esforços para a prevenção da raiva humana por país e por região. Bom, então, né, a gente fez primeiramente o cálculo das taxas, né? Então, as taxas vão avaliar ali uma probabilidade, um risco, tá? E aí a gente fez isso por meio, né, do cálculo. A gente pegou o número de casos de raiva humana naquele determinado país, naquele ano específico, e dividiu aí pela população total do país naquele respectivo ano. Tá? Então, esse foi o cálculo das taxas de infecção pelo vírus rábico, né, ao longo aí do período estudado. Também a gente fez, né, uma média, a gente analisou a média dos casos, então a gente fez uma média simples, né, somando aí o número dos casos de raiva humana por país e por ano também, ao longo desse período de 1970 a 2025, e dividiu pelo número de anos, né? Então, 55 anos, né, era o número aí do denominador, tá? E aí, a gente fez um cálculo das médias das taxas, tá? Então, a gente fez essa soma das taxas, né, dos casos de raiva humana por país, ao longo também destes anos, entre 1970 a 2025, e dividiu pelo número de anos. Bom, e como resultados, né, a gente fez aqui, a gente tem as médias das taxas de raiva humana, né, aqui essa tabela então mostra as médias das taxas de raiva humana e a média de casos de raiva humana na América do Norte por país, né, expressas em porcentagem aí neste período entre 1970 e 2025. Eu esqueci de falar que no caso das médias, né, a gente usou a potência de 100, tá? Então, esse cálculo aí, por isso que essa média aí é expressa em porcentagem, tá? Então, no Canadá, a gente encontra uma média de taxa de 1,82 e uma média de casos, né, por ano de 1 caso por ano. Nos Estados Unidos, a gente encontra uma média de taxa de 3,64 e uma média de casos de 2,5 ao longo dos anos. E no México, né, uma média das taxas de 1,86 e uma média de casos de 31,9. Na América Central, a gente tem um destaque, né? Fizemos da mesma forma, a gente tem um destaque para El Salvador, com uma média de taxa de casos, né, de 9,22 e uma média de casos de 9,8 casos ao longo dos anos, seguido aí do Haiti, né, com uma média de casos de 5,49 e uma média de taxa, né, de casos de 5,49 e uma média de casos de 3,9. E na América do Sul, o Brasil aí lidera, né, com uma maior média de taxas e uma maior média de casos, tá? Isso porque no início do período a gente teve muito caso, né, de raiva humana notificada aqui no nosso país, tá? Então o Brasil teve uma média das taxas de caso de 32,18% e uma média de casos de 43,6 casos aí ao longo dos anos. Seguido, né, da Colômbia com 5,38% na média de casos e 7,8 aí média de casos.
Depois a gente tem aí a Venezuela, o Peru, tá? E a Bolívia, né? Então, Brasil, Colômbia e Venezuela empatados com o número, né? A média de taxas e com o número aí, a média de casos para a Colômbia de 7,8 e o Peru e a Venezuela, desculpa, de 4,1, tá? E aqui é o gráfico, né, das médias de casos de raiva humana no continente americano. Então, a gente vê que Brasil, El Salvador, Haiti, Venezuela, Colômbia, né, tem aí um destaque importante no número aí de casos, né, na probabilidade de ocorrência de raiva humana aí, né, durante este período. Pensando-se nisso, né, é importante destacar que as ações de prevenção têm que ser voltadas aí para esses países. Claro, isso aí, né, esses resultados, eles são médias, né? Então a gente vê que no início dos anos, né, 70, 80, a gente tinha um número muito maior de casos do que a gente tem hoje. Mas o que a gente avalia, calculando aí essas taxas, é uma avaliação de risco. Então, a gente tem que entender que estes países necessitam de ações mais fortes e mais intensas para a prevenção da doença, né, nessas regiões. E a gente vê que o destaque tá aí, né, para nossa América do Sul e América Central, tá? Bom, como conclusão, a gente nota, né, diversos países com taxas ainda elevadas, né, e que a gente precisa voltar a estratégias, né, intensificadas para a prevenção da doença. Como eu falei, a raiva é uma doença prevenível, né, então a gente precisa intensificar estratégias de prevenção, fazer uma vigilância mais firme, mais forte e pensar em medidas de prevenção e controle voltadas a essas populações. Outros países apresentam nível mínimo de ocorrência. Claro, a gente não pode pensar que a gente tem que esquecer da raiva nesses países, mas a gente já percebe a raiva aí de uma maneira mais controlada das infecções humanas. E a gente percebe que existem disparidades epidemiológicas, né? Então, a gente percebe que ocorre uma diferença entre os países e aí a gente tem que voltar essas ações, né, de educação em saúde, de ampliação de acesso aos serviços de saúde, principalmente aonde há uma maior ocorrência, né, de casos de raiva humana. Lembrando que é uma doença, né, 100%, praticamente 100% letal e que apenas um caso já é muito, né? Porque é uma pessoa que muito provavelmente irá vir a óbito por conta da infecção. Então, gostaria de agradecer a todos, né? E ficamos aí disponíveis para qualquer dúvida. Obrigado.